E aí, pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre a parte de memória, a parte de gerência de memória, né? Esse slide, o primeiro slide aqui é só para não ter escrito só gerência de memória, mas não tem tido muita utilidade. A ideia aqui é a seguinte: a gente vai entender como a memória ela é organizada dentro do nosso computador, e como é feita essa gerência de memória, porque hoje a gente tem o cara vai ficar apitando esse WhatsApp aqui. Hoje a gente tem sistemas operacionais que permitem que você tenha vários processos ou vários programas rodando ao mesmo tempo. Normal, né? Então você abre o Chrome, você abre o Netflix, abre o Spotify, vai abrindo aba pra caramba. E por mais que eles consigam rodar ao mesmo tempo, para que um programa rode, tudo que aquele programa precisa tem que estar na memória RAM. A memória de tempo real ali, vamos dizer. E quando você vai abrindo muita coisa, uma hora a sua RAM não aguenta, né? A gente tem ali os computadores costumam ter 16 GB, 32 às vezes, mas na maioria hoje é 16, um computador convencional para jogo e tal. Tem de 8 também, que já está quase ninguém mais usa. E se talvez você já se deparou com isso, você abre um monte de aba do seu Google Chrome, do seu navegador, um monte de aba, e vai abrindo coisas, Spotify, abre jogo, abre coisa. Quando você volta para esse navegador e você vai clicar numa aba que você não estava usando, você vê que ela recarrega. Por quê? Porque em algum momento você chegou no seu limite da memória RAM e você teve que trocar o que estava na memória. Então ele de alguma maneira usou algum algoritmo, que a gente vai falar sobre isso, para trocar aquela página que você não usava faz tempo. Ela saiu da sua RAM e uma outra coisa que você queria usar foi para RAM. Quando você voltou, ela teve que recarregar. É isso que aconteceu. Só para contextualizar um pouco, e essa questão de vários processos ao mesmo tempo, eu aproveito para definir aqui a multiprogramação, que é basicamente isso que eu acabei de falar, né? Então, em um sistema, você tem o CPU e você tem operações de entrada e saída, que a gente chama, né? Eu não vou entrar muito nesses métodos, que isso daí é um pré-requisito para o que eu vou falar aqui, tá? Mas basicamente dizer que hoje a gente não precisa, quando a gente vai para uma operação de entrada e saída, a gente não precisa parar o CPU. O CPU continua rodando em vários processos ao mesmo tempo, tá? E você pode é, alternar o timing dos processos, né? Você vê que começa o processo um, depois vai para o 2, depois volta para o 1. Isso é a multitarefa, tá? Então aqui tem a diferenciação. O objetivo da multiprogramação é manter a CPU ocupado o tempo todo, e o da multitarefa é garantir que o usuário não espere, tá? Então isso é basicamente o que eu já falei, tá? Das abas, de como o nosso sistema operacional funciona. Tem também o conceito de multiusuário, que hoje pode ter mais de um usuário. Antigamente os sistemas eram um usuário só, enfim. E tudo isso para a gente conseguir introduzir o nosso problema, né? Que eu já falei aqui. O conflito, queremos rodar 50 programas, mas a RAM só aguenta 10. A RAM tem um limite. E como que o sistema operacional vai lidar com isso, né? Como é que ele vai trabalhar com essa questão para poder superar esse problema, justamente fazer essa troca, de repente, né? Ou, de repente, a RAM ainda tem espaço e ele vai simplesmente pegar o programa pegar o que o programa pediu e colocar na memória RAM. Não vai precisar substituir nada. Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Primeiro, vamos entender como essa memória é organizada, né? A gente tem diversas camadas de memória, tem as fontes de entrada, teclado, mouse, tudo isso é uma forma, tá? Tem uns dispositivos de disco rígido, discos removíveis, aí sobe para a memória RAM, que ela é dividida em memória física e memória virtual, isso é muito importante, eu vou falar muito sobre isso. Depois tem o cache, ou cachê, né? Que é no nível de guardar aquilo que está sendo usado mais recentemente, vamos dizer assim. E por fim, os registradores, que é o que a gente tem de mais próximo da CPU, tá? Então fica claro que a RAM ela é um armazenamento temporário, né? Você fica trocando, é aquilo que você está fazendo naquele momento no seu computador. E tem os armazenamentos permanentes, os discos, os SSDs, os HDs e tudo mais. A gente vai focar na RAM, tá? A RAM ela tem essa memória física e a memória virtual. Essa memória virtual, para que que ela serve, né? A memória virtual ela é uma memória fictícia, vamos dizer assim,
em que o seu programa ele pede, ó, eu quero usar tal endereço da memória. Só que pensa comigo, o seu programa não sabe o que está rodando no seu computador. Não sabe. Então ele vai falar, pô, usa um endereço zero aí para começar. Zero, vamos supor. Só para simplificar. Então o seu programa fala, quero usar o endereço zero. Se o seu endereço zero, o Spotify está rodando. E aí? Não tem como o seu programa saber. Porque o seu programa vai rodar no seu computador, vai rodar no programa do seu amigo, no programa no computador do seu professor, então não tem como ele trabalhar. Quem tem que cuidar disso é o sistema operacional. Concorda? Então por isso que tem essa distinção. Então tem a memória virtual, que é o que o meu programa fala para usar, e tem a memória física, que é a memória real do meu computador. E existe uma associação entre a memória virtual e a memória física, que quem faz é o que a gente chama de tabela de páginas. Eu vou falar nisso mais futuramente. É porque aqui a coisa começa a ficar muito abstrata, então eu gosto de pincelar, jogar algumas informações e vou explicando melhor no decorrer dos slides, tá? Então é muito importante essa distinção, tá? Também distinguir memória virtual de endereço virtual. O que eu estou falando é meio que os endereços, né? Memória virtual é como se fosse uma estratégia, eu vou falar nisso futuramente. E aqui tem um textinho falando do MMU, né? Que é uma peça do hardware. É o hardware, MMU é o hardware, né? Memory Management Unit. E o que que ele faz? Ele faz justamente isso, né? Então tá escrito aqui. Ele mente pro programa, né? O programa fala, ó, guarde isso na posição 10. O MMU traduz isso para a memória física, né? Ok, vou guardar na posição física 540. Ué, mas ele pediu 10, 540? Como é que é isso, né? E aí ele permite que o programa A e o programa B achem que estão ambos usando a mesma posição. Spotify é o seu programa, mas não estão. Então, basicamente, isso que eu falei está escrito aqui. Tá? Eu só repetir. E aí, como a gente organiza essa memória? Né? Alocação. Vou falar de alocação aqui. A gente tem alocação contígua e alocação não contígua. Entenda contíguo por contínuo, que eu acho que funciona bem. Uma alocação contínua, eu vou ter um blocão daquele programa e nada mais. Um blocão daquele programa, um blocão do outro programa, um blocão do outro programa. E a alocação não contínua, não contígua, eu vou conseguir dividir esses programas em pequenas faixas, em pequenas páginas, vamos dizer assim. Eu vou quebrar esse programa. Então, lá na minha memória, eu vou ter o programa zero, programa um, depois o programa zero de novo, um espaço, programa 2, o programa um, entendeu? Não é um blocão do programa zero. Vai ser uma parte do programa zero, uma parte. Isso vai permitir com que a gente gerencie a memória de maneira mais fluida, vamos dizer assim, né? E aí, para ambas as alocações, né? Como a gente sabe que está aqui no canto, né? Como a gente sabe onde começa e onde termina cada programa? Como que o SO sabe isso, né? E aí tem dois conceitos. Para uma alocação não contígua, se tiver abstrato, vão ter imagens, a gente vai retomar os assuntos. Para alocação não contígua, a tabela de páginas faz isso. E para alocação contígua, que é os blocões, a gente tem o que a gente chama de, de registradores base e limite, tá? Eu vou voltar nisso, tá? Nesses registradores, como saber onde começa e onde termina. E na alocação não contínua entra a paginação e a segmentação, tá? Que são formas de organizar a memória de forma a quebrar esses espaços. Aqui tem um resuminho, tá? E tem a parte que diz que a alocação contígua em cima gera fragmentação externa. Mais uma coisa que eu não expliquei. Então, começa a ficar abstrato, como eu disse, né? Então, guarda aí fragmentação externa. Eu vou explicar a fragmentação interna e externa. Mas entenda aqui o seguinte: tem alocação em blocos e alocação mais fluida, em páginas, tá? E a alocação em blocos gera essa fragmentação externa que eu vou explicar mais para frente. Tá? Aqui fica mais claro, a gente tem de um lado a alocação contígua, em que é um blocão para o processo A, na direita são vários bloquinhos, né? Um bloco para a página 0, um bloco para a página 1, um bloco para a página 2. Você vê que a página 2 ela não está junta, né? Basicamente isso. E aí aqui eu volto, né? Como organizar essa memória? Como é só sabe onde um processo começa e um processo termina? E aí, se a gente estiver organizando em blocões,
em alocações contíguas, a gente tem os registradores base e o limite, tá? Que serve para proteção e realocação, respectivamente. É basicamente o seguinte: eu tenho um bloco. Eu sei, eu tenho um registrador base, que guarda o começo dele. Eu tenho um limite que armazena o tamanho total do processo. Então, se eu tenho isso, eu tenho um começo, eu tenho um fim, eu sei exatamente na memória onde aquele processo está localizado. Então, eu consigo, se eu quiser acessar algo de dentro dele, eu consigo. Eu consigo dizer também para os outros processos não acessarem o que está ali dentro. Proteção e realocação, tá? Na paginação, que é um processo de alocação não contígua, esses conceitos mudam, né? Por quê? Porque se eu tenho uma página aqui e outra página aqui, e coisa entre essas páginas, como é que eu vou ter um limite e um tamanho? Não faz muito sentido, né? E aí a gente tem a tabela de páginas, que eu já citei, eu vou citar mais algumas vezes, que ela vai apontar, né? Vai apontar para onde estão esses endereços e vai conseguir, o SEO vai saber onde está isso na memória, né? Onde começa e onde termina. Basicamente isso. E aqui a gente tem a visão lógica da memória virtual, da memória física e da tabela de páginas, né? Então, na esquerda, não na minha esquerda, na esquerda da tela, a gente tem a memória virtual, no meio a tabela de páginas e na direita a tabela física, tá? O que a tabela de páginas faz? Ela associa a tabela virtual à tabela física, como eu disse, aquele problema, né? O problema de que se o meu programa acessar direto a memória física, ele pode acessar algo que está sendo usado por outro programa. É a multiprogramação, né? É, então, aqui eu tenho uma diferenciação que eu falei que é importante, né? Diferenciar o endereço virtual e a memória virtual, tá? A memória virtual, ela é a capacidade de fingir que a RAM é maior do que ela realmente é. E o endereço virtual é realmente essa tabela existir, né? Existem esses endereços virtuais. Porque você fala, pô, se pro SEO saber o começo e o fim de cada página ou de cada processo na alocação contígua, eu não tenho a tabela de páginas, então não faria sentido eu ter essa tabela virtual, né? Esse endereço virtual. Aí que tá. Ele tem o endereço virtual, a alocação contígua tem o endereço virtual, só não usa memória virtual, tá? Tem essa diferenciação. As coisas estão abstratas, eu sei. As coisas vão ficando melhores. Eu vou repetir com vocês e tudo mais. Vamos lá. E aqui tem uma pergunta que surge, né? Se em uma alocação contígua tem endereço virtual, tem, e não tem tabela de páginas, porque como eu disse, tabela de páginas é para alocação contígua, não contígua, né? A paginação, para que serve o endereço virtual? É aquilo que eu falei, tá? Exatamente o que eu falei. O programa ele tenta acessar diretamente na memória física, só que aquilo está sendo usado. Por isso, o ideal é que ele tente acessar a virtual, e o SO trabalha, né, para acessar o que está livre na memória física, ou substituir se for necessário. Então você viu que eu estou repetindo as coisas, né? Porque eu acho que assim fica mais claro. É basicamente isso que está dizendo esse slide cheio de texto aqui. Lembra da fragmentação que eu falei? Eu faço questão de voltar, tá? Alocação em blocos gera fragmentação externa. O que é isso? Aqui a gente tem um exemplo de interna e externa, né? Então você vê que aqui a gente tem na fragmentação interna o programa 2 em duas páginas, né? Na página 3 e na página 2 e na página 3. Isso é uma alocação não contígua, não é um blocão para o programa 2, entendeu? E como isso acontece, você vê que fica um fragmento na página 3. Por quê? Porque o programa 2 só precisava daquilo. Então fica um fragmento ali dentro da página, um fragmento interno, que acaba que não pode ser usado por ninguém. Então você meio que perde memória ali, tá? E na fragmentação externa eu tenho o blocão do programa 2 e eu tenho depois um blocão do programa 3, que no caso é pequeno, mas tem, né? E entre esses programas acaba ficando um fragmento externo à página, não tem página, mas externo a esse programa. E aí você vê que eu tenho dois fragmentos, um menorzinho e um maiorzão, embaixo do segmento 3. Se somar os dois e der um tamanho, e eu tenho um programa com esse tamanho, eu não vou conseguir alocar ele ali, porque eu não vou conseguir dividir o programa, né? Então eu acabo perdendo. Eu só consigo alocar os programas que têm no máximo esse tamanho. Então essa é a fragmentação externa, tá?
E aí, retomando o problema da multiprogramação, o que acontece se a RAM encher, né? Como eu disse, já falei várias vezes. E aí tem duas dessas soluções aqui que eu coloquei as principais, que é a solução bruto swapping e a solução elegante, a memória virtual. Lembra que eu diferenciei a memória virtual do endereço virtual? Porque, como eu disse, a memória virtual é um método, é uma forma de resolver esse problema, tá? É ideal para o modelo de alocação não contígua, como eu disse lá atrás. Embora a alocação contígua tenha endereço virtual, não tem memória virtual. Isso é muito importante, tá? O que é o swapping? O swapping é basicamente trocar o processo, tá? Então ele tira o processo inteiro da memória RAM e bota o processo que você quer usar inteiro na memória RAM, né? E você vê que não combina muito com a alocação não contígua, com a alocação em páginas, né, em filetes ali do processo do programa. Tá mais bem explicado porque eu vou focar na memória virtual, eu vou focar na paginação, tá? Então lembra que na paginação a gente quebrou o programa em pedacinhos? Isso permite com que a gente consiga ser mais seletivo na hora de tirar alguma coisa da memória. Se eu estou com o Chrome aberto em várias páginas, eu acho que isso fica muito claro, dá para elucidar bem. O Chrome está aberto em várias páginas. Se eu fizesse um swapping, eu ia tirar o Chrome inteiro da memória para colocar outra coisa, vamos supor, tá? Se eu consigo dividir o Chrome em várias páginas que seriam as abas, não são exatamente as abas, mas eu estou dando esse exemplo que fica mais claro, eu posso tirar só uma aba de repente, colocar o que eu preciso, e aí quando eu volto, eu não vou recarregar todas as abas, né? Vou carregar só uma ou outra, entendeu? Então essa é a memória virtual. Fica melhor, tá? É mais moderno, é uma solução mais elegante. E aqui, essa memória virtual, a gente chama de paginação, o seguinte, a minha memória está sendo usada, tá? Ela ficou cheia, então eu vou ter que tirar alguma coisa, tá? Como que é feito, como que ele tira, como que funciona o processo, e aí eu vou explicar aqui a paginação, tá? E aqui eu coloquei a sequência, acho que vai ficar bem claro, tá? O CPU ele tenta acessar um endereço 8196, por exemplo, o que é um virtual, endereço virtual. Aí o MMU que a gente já viu, ele verifica se a tradução para esse endereço está na TLB, que é uma tabela, um buffer, tá? Que são das mais, as recentemente mais acessadas ali, as páginas, tá? Se não tiver no buffer, TLB miss, não achou no cachê, aí a MMU vai na RAM, e aí ele lê a tabela de páginas, que a gente já viu também. O MMU, ele encontra a página na tabela de páginas com o que a gente chama de bit de validade. Mais um conceito. E você vê que tem umas setas, olha o bit de validade ali embaixo também. Aqui, sei lá. Eu vou explicar isso melhor. Mas tem um bit que diz se aquele endereço que o programa quer acessar virtual, ele está associado ao endereço físico. Se ele tiver, o bit de validade é 1. Se não tiver, é 0. Se for 1, ok, ele segue. Se for 0, aí a gente tem o que a gente chama de page fault. Opa, aquela página que o cara quer acessar não está no endereço físico, não está na memória, não está na RAM física, né? E aí, o que ele faz? Aí o hardware passa o controle para o sistema operacional. O sistema operacional, ele tá com o controle, ele vê que aquela página não está na memória, só que ele vai olhar na memória e ver, pô, na física, né? Pô, será que tem espaço livre para eu colocar aquilo que não está faltando? E aí, ele verifica se tem espaço livre na RAM. Se não tiver, a RAM está completamente cheia, né? Está completamente cheia. Ele executa o algoritmo de substituição, tá? Que eu vou explicar mais para frente. E aí ele usa esse algoritmo, ele seleciona uma RAM ele seleciona uma vítima na RAM física, que é o que vai sair, ou uma página que vai sair, página seria parte de um processo, não é ele inteiro, não é swapping. É, e aí ele verifica se essa página que ele vai tirar foi modificada. Isso é importante. Como ele sabe se foi verificado ou não? Eu vou falar sobre isso. Está escrito aqui, ó, como o SEO sabe se uma página foi atualizada. Eu vou chegar nisso. Mas ele tira, se ela foi atualizada, ele escreve de novo no disco e depois retira, tá? E depois ele coloca o processo.
que ele realmente, efetivamente quer usar, que não tinha espaço na memória, e ele não estava na memória, tá? E aí depois é só reinicia a instrução que deu erro, aí volta. O TLB miss acontece de novo, a MMU lê a tabela de página, agora o bit de ausência, né, de validade, tá 1, né? E aí tá 1, segue com o seu programa. Então, isso que acontece do seu programa pedir o endereço até ele conseguir o dado, tá? E aí surgem algumas perguntas. Primeiro, o que é esse bit de validade? Onde é que ele está? Como o SEO sabe que uma página foi atualizada? Isso dá para responder com a mesma coisa. O SEO ele pode remover páginas não usadas daquele mesmo programa, porque, repare, eu estou aqui com a memória física, e eu tenho um programa rodando, e que tem várias páginas, página 1, página 2. Entenda as abas do Chrome, eu acho que esse exemplo fica bom. As páginas não são exatamente as abas, tá? Mas é só para ficar claro que tem um processo maior, que é o Chrome, e tem as páginas que são as abas do Chrome, tá? Eu acho que assim fica mais fácil de visualizar. Ele pode, se eu estou pedindo para ele, eu abro uma nova página, uma nova aba no Chrome, e não tem espaço na memória, eu posso tirar uma aba do mesmo processo grande do Chrome, né? Eu posso, tá? Ele pode tirar ele pode tirar uma página tanto daquele mesmo processo em que eu estou querendo executar, quanto ele pode tirar uma página de um outro processo. Tá? Eu vou explicar isso. Isso são formas diferentes, políticas diferentes de substituição, a interna e a externa. Vou falar sobre isso. E por fim, que algoritmos são esses, né? Como a SEO escolhe esses algoritmos? Vamos primeiro começar respondendo essas perguntas, né? Como a SEO sabe que a página foi atualizada e o que é bit de validade? A tabela de página que a gente já viu, ela guarda algumas informações. Além dessa associação entre memória virtual e memória física, ele guarda o bit de validade, o bit de modificação, o de referência e o de proteção. Tá? O de referência é se ele foi acessado, o de modificação é se ele foi modificado, e o de validade é se ele está presente ou não na tabela física. Tá? E assim que ele consegue saber se existe ou não, ou se ela foi atualizada ou não. Basicamente isso, tá? São informações fundamentais que tem na tabela de páginas. E o SEO ele pode remover páginas não usadas daquele mesmo programa? A resposta é sim, tá? Se você fizer uma política de substituição local, ela é interna ao processo. Então você tem uma processão com várias páginas, você quer usar uma nova funcionalidade desse programa, então você tem que inserir algo na memória está tudo aquilo daquele programa, daquele processo, e você acaba tirando uma página daquele próprio processo e coloca outra que você quer usar. Isso acontece. É como se você, mais uma vez, não é exatamente a aba, né? Mas eu estou usando 10 abas e a minha memória RAM tem o tamanho de 10. 10 páginas, 10 abas, que é a processão da RAM. Nesse caso, eu não conseguiria substituir globalmente, porque o Chrome está ocupando tudo. Então eu tenho que tirar uma página, uma aba da memória, substituição local, e colocar a nova aba que eu quero usar. E aí, quando eu voltasse naquela aba, ela ia carregar de novo, né? Agora, se eu tenho um espaço de 11 na minha RAM, eu tenho 10 abas do Chrome, eu poderia, e eu quero abrir uma nova, eu poderia tirar a página desse 11º processo, que eu não sei qual é, e colocar, e aí nenhuma página ia precisar recarregar. Ou mesmo assim, eu poderia tirar uma aba do Chrome, colocar essa, e aí essa teria que recarregar depois. É basicamente isso. É, substituição local e substituição global, tá? Tá tudo escrito, eu vou falando, mas tá tudo escrito. E o que tá escrito é o que eu falo, né? Só que eu explico mais na minha cabeça, aqui tá talvez um pouquinho mais formal. Se quiser dar uma lida aí. E tem vantagens e desvantagens, né? Quando cada política é melhor, né? Quando eu uso a interna, quando eu uso a externa. E aí eu coloquei dois exemplos. Um que favorece a política local e outro que favorece a política global. Bom, aqui é o seguinte. Você tem o problema do working set. O que é o working set? É o número de páginas que o meu processo precisa ter na RAM naquele momento para funcionar normalmente sem travar. Mais uma definiçãozinha aí, tá? E o que acontece? O trashing é hiperpaginação, tem várias page faults, né? Então toda hora tem uma página faltando, toda hora tem uma página faltando, toda hora tem uma página faltando. A CPU, o que acontece, né? A CPU ela tenta rodar, aí falta a página 6, vamos supor. Page fault.
É, se ó, tira a página um para colocar a página 6, tenta rodar de novo. Mas a gente precisa da página um também, que acabou de sair. Page falta de novo. E aí fica trabalhando infinitamente, né? E aí, se eu fizer uma substituição global, eu tirar de outros processos para usar naquele, o processo começa a roubar páginas de todo mundo para tentar satisfazer o seu vício, né? E aí o sistema entra em colapso. Se eu substituo localmente, eu não estou influenciando em nenhum outro processo. Só aquele processo trava, o resto do computador continua funcionando, né? Isso é um problema, esse problema é um problema por padrão, né? Você tem um número de páginas menor do que a necessidade, eu já vou ter um problema, concorda? Já vou ter um problema. É, mas veja, eu tenho espaço alocado ali para o meu processo, e o meu processo, a memória ela é maior, né? Tem espaço alocado para o meu processo. Várias páginas aqui. E o working set desse processo, ele é maior. E aí, em vez de eu ficar tirando páginas de outros processos e colapsar o sistema, eu vou ter esse problema só nesse processo aqui dentro. Tá? Então, eu vou tirando e colocando, e aí, eventualmente vai dar um page fault aqui, e esse processo vai ter problema. Tá? Esse processo trava, mas não afeta o sistema todo. Então, nesse caso, a política global, a política local seria uma solução, seria algo mais seguro, né? E aqui, o problema da memória compartilhada. Eu tenho muitos processos compartilhando memória, e o processo A e o processo B leem a mesma página física. E agora? Numa política local, se o processo A ele decide jogar fora a página compartilhada, porque o algoritmo dele mandou, ele pode prejudicar o processo B, que estava usando aquela mesma memória física, né? Então, eu tenho aqui um processo A e um processo B. Eles estão usando a mesma parte da memória ali. E se eu tiro localmente por conta do problema no processo A, eu vou prejudicar o processo B que usa esse mesmo espaço, né? E aí a solução seria a política global, né? Que é mais eficiente. Ele olha para a página física e decide se ela é relevante para o sistema como um todo ou não, independente de quem é o dono, tá? Então aqui tem um exemplo do uso da política global e o uso da política local, tá? E por fim, quais são esses algoritmos de substituição, né? Como que o SEO escolhe? Ele escolhe um. Na verdade, não. Todo sistema operacional já tem o seu algoritmo pré-definido durante a construção do sistema operacional. O que acontece é que o SEO ele pode ajustar os parâmetros desse algoritmo dependendo do comportamento do sistema. Mas o algoritmo em si, ele não vai escolher na hora ali. Não é assim que funciona. Tem outros algoritmos, tá, que são muito usados. O FIFO Second Chance, que é o First In, First Out. O Clock, eu coloquei os três aqui, o LRU, o NRU e o FIFO. Tem uma tabela aqui, tá? Eu acho que o vídeo vai ficar muito grande se eu explicar mais a fundo, mostrar exemplo e tal. Então, eu vou falar só por cima. First in, first out, o FIFA é basicamente uma fila, né? Então, você coloca na fila os processos, né? E você está entrando na fila dos processos. E aí, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, tá? É basicamente igual a uma fila. O NRU é o Not Recently Used. Você vê que a gente tem os bits de referência e modificação RM. É, esse, na verdade, é para LRU, né? O LRU é o que foi menos usado recentemente. Então, ele lê os bits RM e vê os que foram mais modificados, os que foram mais lidos ali. Tem uma ordem, tá? Tem uma ordem certa. Para ele substituir corretamente. O NRU, ele vê basicamente o que foi acessado há menos tempo e faz a substituição. É basicamente isso, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, senão o vídeo vai ficar muito, muito extenso. Mas é basicamente isso. Espero que tenham gostado aí. Dá para esse trabalho fazer. Deixa o like aí no vídeo. Qualquer dúvida, questionamento, pergunta, deixa aí nos comentários. É, é importante também saber como a gente gerencia arquivos dentro do sistema operacional. Mas a gente vai tentar focar aqui nesses vídeos, beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like aí. Tamo junto, Diogão.